Muito boa noite para todo mundo que está assistindo a live aí, assistindo essa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar fazendo parte aqui dessa aula. Se você está vendo essa aula ao vivo ou a aula gravada, né? Como eu sempre digo em todas as aulas, pode ser que você esteja vendo a aula agora junto comigo, em tempo real, ou pode ser que você esteja acompanhando o passo a passo, né? Desde a primeira aula, todas as aulas são gravadas. Então, a gente consegue estar fazendo esse acompanhamento com vocês, até mesmo em aulas gravadas, sem precisar que vocês vejam sempre as aulas ao vivo, né? Mas espero que vocês estejam conseguindo assistir as aulas, tanto ao vivo como gravadas, estejam conseguindo desenvolver o seu inglês, tá? Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários para a gente estar sempre buscando sanar essas dúvidas, tá bom? Mas, então, novamente, sejam bem-vindos e tenham uma boa noite. Peguem já os cadernos, peguem um copo d'água, tomem um copo d'água e vamos começar a aula já já. Antes de qualquer coisa, eu preciso convidar vocês, né? Faço um convite para que vocês se inscrevam, né, aqui no canal, para que vocês baixem o aplicativo que está aqui tem o link aqui na descrição, baixem o aplicativo do Precursor,
para vocês acompanharem direitinho as aulas, acompanharem mais informações sobre o projeto. E sigam também lá no Instagram se você ainda não segue. Se você não segue ainda a página do Precursor no Instagram, segue lá, é Bizu do Precursor, tá? Com esse Bizu do Precursor você consegue encontrar nosso perfil no Instagram lá. Por lá você consegue ficar a par de toda a programação semanal e consegue ser lembrado todos os dias do que vai ter naquele dia. Então, por exemplo, se você já segue a página hoje lá, vai ter a notificação desde hoje de cedo, né, hoje de manhã, falando da aula de hoje. E também teve já a programação da semana. Então, se você não segue, aconselho que sigam, que vocês conseguem acompanhar mais atentamente nos mínimos detalhes, tá bom? Outro convite que eu faço para vocês, se vocês ainda não me seguem também, @teacher_Peterson, tá bom? Segue lá para mais dicas de inglês. Por lá vocês também ficam por dentro do meu curso de inglês, né, da minha escola de inglês. Então, você consegue fazer parte das turmas quando as inscrições estiverem abertas. E também consegue aprender sem necessariamente estar fazendo algum curso ou participando de alguma aula comigo. Até mesmo com os conteúdos que eu posto no Instagram, dá para aprender bastante coisa. Tá bom? Então, se você não segue a gente, tanto o meu perfil como o do Precursor, segue lá e não deixe de perder as novidades, tá bom? Vamos lá então para a aula de hoje, pessoal. O que vai ter de aula hoje? Hoje a aula é sobre como fazer perguntas, certo? Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe um conteúdo, um trecho do conteúdo que a gente já passou aqui uma vez, quando eu falei sobre verb to be e quando eu falei sobre simple present, e trouxe também, depois desse conteúdo que a gente vai passar aqui, um outro conteúdo que fala sobre os 5 Ws, os 5 Ws, ok? Que vai te ajudar na conversação, tanto para fazer perguntas, como responder as perguntas. Perfeito? Então vamos lá. Para introduzir, então, eu vou passar esse conteúdo que a gente já conversou em outra aula, só para relembrar, refrescar a nossa memória, tá bom? Então, qual que é a diferença das perguntas? Se vocês olharem aqui nesse slide, vocês veem que a gente tem aqui uma frase, uma construção de frase comum, né? Tá na afirmativa, ó. Na afirmativa, a gente tem ali primeiro o subject, depois a gente tem o verb to be e depois a gente tem um adjetivo. Ou também no caso aqui, ó, no próximo slide a gente vê complement, né? Então, às vezes a gente vai ter um adjetivo ou um complemento na frase. Mas via de regra, funciona dessa forma: sujeito, verbo to be e adjetivo ou complemento. E se não for verbo to be, se for algum outro verbo, que é o simple present, né? A gente vai ter novamente sujeito, o verbo, só que dessa vez não é um verbo to be, é um verbo comum, e um adjetivo ou um complemento. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó. They are ecstatic about their upcoming trip to Europe. Então, a gente tem aqui, ó, o subject, o verb to be e o adjetivo, static. Então, eles estão... O static é como se fosse um nível muito alto de alegria, né? Como se fossem muito entusiasmados, eles estão muito ansiosos. Então, they are ecstatic, ok? Aqui, ó, eles estão animados com sua próxima viagem para a Europa. Então, vocês veem novamente, a construção simples, né? Sujeito, o verbo to be e o adjetivo. Ou sujeito, um verbo comum e um adjetivo ou um complemento, para indicar que aquele sujeito faz alguma coisa, aquele sujeito anda. Por exemplo, ela anda, she walks, né? É um verbo to, é um simple present. Então, é uma frase simples, né? Então, tem um sujeito e um verbo. Vamos supor, she walks to home. Ela anda para casa. Então, she walks. Ela caminha também, pode ser. Então, o complemento seria to home. She é o sujeito, né, o subject. E o walks é o verbo, sem ser o verbo to be. Perfeito? A gente tem mais alguns exemplos aqui, ó. Tá vendo? She reads books every night. She reads books every night. Então, ela lê livros todas as noites, tá vendo? Então, aqui a gente tem, nos dois slides, né, a gente vê aqui, ó, um exemplo de frases na afirmativa com verbo to be e exemplos de frases na afirmativa com simple present. Perfeito? Qual que é a diferença quando a gente fala entre a afirmativa e a interrogativa? A gente vai inverter, ó, somente isso. Sabe todo aquele terror que todo mundo coloca na cabeça? Ah, é difícil aprender inglês porque inverte em tudo. Não, não é tudo que inverte. Olha como é simples, entendeu?
na hora que você for fazer uma pergunta, ó, aqui está o not, mas podem ignorar o not, tá? O not, ele dá a ideia de negação para a frase. Mas nessa frase aqui ela não se encaixa. E a aula também hoje é voltada para a interrogação. Então não se importa ali com o not, tá? Então, a gente vê aqui, ó, verb to be plus subject plus adjective. Então a gente, para fazer uma pergunta, uma interrogação, a gente só vai inverter. Se vocês separarem aqui, ó, então a gente vê que na afirmativa é sujeito, verbo e complemento. Na interrogativa vocês veem que é o verbo, o sujeito e o complemento, né? Então essa é a principal diferença. É simplesmente inverter. Então se você vê no verb to be, a gente só vai inverter, né? Que vai colocar o verb to be antes do subject, que é o sujeito. E no simple present, a gente vai acrescentar um camaradinho aqui, ó, do. No caso do sujeito ser I, you, we e they, aí a gente vai usar o do, tá bom? Mas quando for o he, she, it, não esqueça que a gente usa o does, que é o D-O-E-S, does, perfeito? Então, como que eu faço uma pergunta, né? A simple present a gente vai usar esse sistema aqui, ó. Esse é o simple present, sujeito, um verbo e um complemento. Mas quando que eu passo para uma frase interrogativa, como é que ele fica então? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ter o do, aí depois um sujeito e depois o verbo e depois o complemento. Perfeito? Entenderam como funciona? Verb to be, na interrogativa, você vai colocar o verb to be primeiro, o sujeito depois e o complemento depois. Simple present, na interrogativa, vai colocar o do, o sujeito, o verbo e o complemento. Perfeito? Então vamos lá. O que eu tenho mais para falar para vocês aqui? O que vocês têm que saber, né? Lembrem, ou qualquer coisa vocês podem voltar na aula do verb to be que eu passei aqui para vocês. Lá tem uma tabelinha direitinho explicando o verb to be no presente, no passado e no futuro. Qual que vai ser a diferença? Se eu quiser falar uma interrogação, né, fazer uma pergunta no verb to, no presente, no passado e no futuro, você vai basicamente mudar poucas coisas na frase, tá? Por exemplo, no verb to be, se você está falando alguma frase na afirmação que eu passar para interrogação, se você quiser mudar o tempo verbal, então você está falando o verb to be no presente. Para você fazer uma pergunta no passado, você vai, novamente, você vai inverter, né? Vai ficar do jeito que está aí na tela, verb to be plus subject plus adjective. E o que você vai mudar também? O verb to be. Em vez de você usar o verb to be no presente, você vai usar o verb to be no passado. Lembra quais eram? Was e were, né? Então, was para I, he, she, it e were para you, we, they. Perfeito? E para o futuro, vocês vão usar o will. No caso, se for o verb to be, né? Não esqueçam que você tem que colocar o will e o be. Will be, de serei, né? Então, essas são as diferenças. Então, como que vocês fazem para fazer uma interrogação, uma pergunta, tanto no passado, presente e futuro. Perfeito? E na situação de um simple present. Uma frase simples, né? Na verdade. Uma frase simples, como que vocês vão fazer? Lembra, é só colocar o do antes. Então, o do plus subject plus verb plus complement. E qual que vai ser a diferença nesse momento aqui, nesse tipo de frase, para eu fazer uma pergunta no passado ou no futuro? E aí, como que fica? No passado, se vocês estiverem fazendo pergunta, vocês vão... Vou começar com a afirmativa primeiro. Vamos lá. No passado, se vocês quiserem fazer uma afirmativa, com uma frase simples, que é sujeito, verbo, complemento, o que vocês têm que ter em mente? O verbo vocês vão alterar colocando ele no passado. Lembrando, são dois tipos de verbos no passado. A gente tem o verbo que a gente altera o verbo e tem um verbo que a gente só acrescenta o ed. Perfeito? Então, falar um pouco mais simples aqui para a gente não colocar mais palavras complicadas para vocês entenderem o conteúdo, mas é simples. Da maneira mais simples de entender a gente tem dois tipos de verbo no passado.
um que a gente altera ele completamente, a palavra fica diferente, que é, por exemplo, o verbo go no presente. No passado fica went. Went. É uma palavra totalmente diferente. E a gente tem os tipos de verbo que a gente só coloca o ed no final. Por exemplo, play no presente, played no passado. Só colocou o ed. A gente tem esses dois tipos de verbo. Show? Show de bola. Tem regrinha para isso? Não. Na verdade, não. Então, o que você tem que saber? Tem que adquirir vocabulário para saber quando que esse verbo altera e quando é um verbo que não altera. Tá bom? Cada um tem a sua particularidade. E para fazer uma pergunta no passado, eu vou fazer a mesma coisa? Vou colocar o do, o sujeito, o verbo no passado no complemento? Negativo. Para você fazer uma pergunta no passado, você vai alterar esse do. Em vez de do ou does, né, que são as duas formas no presente, dependendo do sujeito, vocês vão alterar esse do ou does e vão colocar o did. Nesse caso, para o passado, did ele serve para qualquer sujeito, tá? Tanto para I, you, he, she, it, todos. Todos os sujeitos usam did. Então, quando você fala no passado, você coloca did. E o verbo, eu altero também? Não. Quando você coloca o did, ele já deixa toda aquela sentença no passado. Então, o que você vai fazer? Vai colocar o did, vai colocar o sujeito, o verbo no presente e o complemento. Vai ficar confuso? Não, porque o did, quando você coloca o did, você já está falando aquela frase no passado. Então, o verbo ele continua no presente. Perfeito? Porém, por que você usa na frase simples, você altera o verbo? Porque você não vai estar usando o did. Você vai falar só o sujeito, o verbo, no passado e o complemento. Perfeito? E no futuro, qual que é a diferença? Você vai colocar o will. O will e o do. O will e o does. Essa é a diferença. Vai colocar o will e vai colocar o do ou does junto com essa construção de frase aqui. Perfeito? Coisa simples, pessoal. Não é muita coisa de ficar se martirizando tentando estudar. É regrinha simples. Se você colocou essas regrinhas, anotou no caderno aí o que eu estou te passando, fica fácil de você entender. Pratiquem, peguem todas as dicas que eu passei em todas as aulas sobre como adquirir vocabulário, como melhorar o listening. Pega tudo isso e vai praticando junto com essas regrinhas que eu te passei. Vocês vão ver que vão entender rapidinho. Em 2, 3 dias estudando isso, vocês não esquecem mais, tá bom? Agora, o que eu quero passar para vocês? Eu vou ensinar vocês como falar melhor, como conversar melhor, tá? Vou ensinar vocês como fazer uma pergunta de uma forma melhor e como responder essa pergunta também. A gente está falando de perguntas aqui, mas não necessariamente você vai sempre falar uma pergunta enrijecida usando simple present, é uma frase simples, simple past, simple future. Ou você vai usar isso, ou você vai usar o verb to be. Não é só isso. A gente tem que entender que a conversa é algo flexível. E como que eu posso deixar isso melhor? Deixar o meu inglês sempre melhor? A gente tem a regrinha aqui dos 5 Ws. Aqui eu vou ensinar para vocês, ó, how to ask and how to answer. Então, vou ler aqui para vocês aproveitarem e também treinar o listening, tá bom? E se vocês quiserem, podem tentar acompanhar a minha fala em inglês para também treinar o speaking, tá bom? Fazendo o shadowing. Eu vou ler aqui para vocês e eu vou explicar. Vamos lá. The simple way to resolve this problem is just using the 5 Ws. O problema aqui que eu estou falando é, qual o problema do solve this problem? Qual que é o problema que eu estou falando aqui? É exatamente você não ficar naquela conversa enrijecida que a gente estava falando, perfeito? Is using the 5 Ws, which are what, who, when, where and why. Novamente, quais são os 5 Ws para você fazer perguntas? What, who, when, where, why. Diquinha rápida aqui de pronúncia para vocês, tá? Tentem esses 5 Ws, principalmente, a maioria das palavras que tem W e H, vocês vão fazer isso. Mas, principalmente para essa aula de hoje, esses 5 Ws, tentem pronunciar o W, não só o A, o. Tentem pronunciar com a garganta também, como se tivesse um R. Ó, what, who, when, where, why. É assim que é falado, perfeito? Por mais que às vezes soe muito why,
what, who, when, sempre o U, tem essa pronúncia de r, tem um pouquinho de R junto, tá bom? These 5 W's have the power to make your conversation sound like a native one, and I'll show you how to do that, ok? Então, esses 5 W's têm o poder de fazer a sua conversa soar mais como um nativo e eu vou te mostrar como vai fazer isso. Primeiro de tudo, quais são os 5 W's? Vamos começar aqui. Eu vou falar para vocês o significado deles em inglês. Por quê? Eu quero que você entenda o que é cada um na sua própria língua. Não que eu falo para você, what significa o quê? Porque nem sempre você vai usar o what para falar exatamente a palavra o quê. Perfeito? Então entendam o que significa ela aqui, ó. This question seeks to identify the nature, characteristics or specific of something. Então essa pergunta ela busca identificar a identidade, a natureza, características ou especificidades de alguma coisa. It is used to inquire about the properties, qualities, or actions associated with an object, event, or concept. Então, é usado para perguntar sobre propriedades, qualidades, ações associadas a algum objeto, evento ou conceito. Perfeito? Então, por exemplo, what is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Tá vendo? Não é necessariamente o que. Aqui ele virou um qual. Qual que é a sua cor favorita? What are your plans for the weekend? Quais são os seus planos para o final de semana? When ou when. O que é o when? These questions pertains to time and seeks to ascertain the specific moment, period, or timing of an event, action, or occurrence. It helps to establish the temporal context of situation. Então, o que ele faz? Ele pertence a buscar algo relacionado ao tempo, ou sobre algum tempo específico, período ou tempo de evento, ações ou ocorrências. Isso ajuda a estabelecer um contexto temporal para uma situação. Então, por exemplo, when is your birthday? Quando que é o seu aniversário? When did you start working here? Quando que você começou a trabalhar aqui? Entendeu? Tentem pegar esses conceitos da própria língua. Não tentar traduzir de uma vez, como o que e o when, não traduzam quando, tá? Entendam o que eles buscam saber. Where? This question focuses on location and aims to pinpoint the place or special settings of an event, activity, or objective. It helps provide special context and understanding. Então, essa questão ela foca em localização e apontar, né, mirar algum espaço específico, de algum evento, atividade ou objeto. Isso ajuda a te prover, né, algum contexto espacial de entendimento, para você entender algo mais contexto espacial relacionado à localização. For example, where is the nearest grocery store? Então, qual que é o que é uma grocery store? Grocery store is almost the same thing that Walmart, supermarket, ok? Então, por exemplo, a gente tem os supermercados, né? Tem o Walmart, que é um grande mercado, principalmente nos Estados Unidos. E que eles são? Supermercados. Mas esses mercadinhos que a gente tem perto de casa, essas lojinhas, como que a gente chama? Grocery store, perfeito? Where did you find your keys? Where did you find your keys? Onde que você encontrou as suas chaves? Who? This question is used to determine the identity of a person or group of people involved in a situation or activity. It seeks to establish the individual responsible for an action, event or decision. Então, essa pergunta é usada para determinar, identificar uma pessoa de um grupo ou uma situação que está envolvida em alguma situação e ajuda também a estabelecer a responsabilidade de indivíduos, a responsabilidade de algumas ações, eventos ou decisões, tá? Então, who is the author of this book? Quem é o autor desse livro? Então, quem que fez isso? Tá vendo? Ele busca saber a responsabilidade de alguma coisa. Who won the Who won the race? Who won the race? Então, quem que venceu a corrida, né?
Então, ele está buscando quem foi o responsável por aquilo, entendeu? E why? This question delves into reasons, motives, or causes behind action, event, or decision. It seeks to uncover the underlying purpose, rationale, or justification for something. Então, ele busca, ele se aprofunda em razões, motivos ou causas atrás de uma ação, um evento ou decisões. Isso ajuda a descobrir propósitos, racionalizações, justificativas de alguma coisa. Tá? Então, por que serve o why? Para saber motivo, né? Ele vai atrás do que aconteceu e tenta entender o porquê. Example: Why did you choose this university? Why is the sky blue? Então, por que você escolheu essa universidade? Por que o céu é azul? Entendeu? Why é buscar entender algo, não necessariamente a palavra porquê. Perfeito? Agora vamos lá. Onde que isso vai chegar? Onde que eu chego com isso, teacher? Por que que isso vai me ajudar a ter uma conversa melhor, a responder uma pergunta melhor? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem como isso pode afetar, tá? Então vamos lá. Example. Vamos supor que um amigo seu, a friend, como está aqui escrito, um amigo seu chega, Hey man, where are you going this summer? Hey man, where are you going this summer? Então o seu amigo chegou, e aí, cara, onde que você vai esse verão aí? Então chegou puxando assunto com você. Então, the short way to answer that may be you. Tá ali, ó. You é a sua resposta. Então, qual que é a forma mais curta de você responder? To the beach. To the beach. Então, ele pergunta onde você vai no verão e você vai responder para a praia. Para a praia, to the beach. Mas isso não é ruim? Vocês não concordam que isso meio que corta a conversa, não vai nem para trás nem para frente? E se você está buscando aprender inglês para conversar em inglês, é interessante que você saiba ser um pouco mais maleável, responder mais de forma mais complexa, né? Não muito só seco, né? Para a praia. E aí que entra os 5 Ws. Então, como que os 5 Ws vão te ajudar? Vamos aqui. Deixa eu só tirar a barrinha de slides aqui. Para vocês está aparecendo o slide completo. Para mim, não. Ele só aparece uma parte aqui. Peraí. Vai ajudar eu a ler para vocês. Então vamos lá. Agora sim. Então tá aqui, ó. Então, usando a mesma pergunta, né? Hey man, where are you going this summer? Então, o seu amigo te perguntou, onde que você vai esse verão? Então, vamos usar os 5 dados. Lembra quais eram? When, who, where, what e why. Traduzindo ao pé da letra, o que vai acontecer? O que eles usam, né? Eu falei para vocês entenderem o contexto, não traduzir literalmente, né? O onde, quem, como. Mas aqui vamos usar esse termo de forma mais rápida, tá? Aqui nos exemplos. Então vamos usar os 5 dados. Por exemplo, when. When é quando. Então, vamos lá, pessoal. Só estava acertando aqui o slide, a configuração, mas tá tudo certinho agora. Vamos lá, continuando. Vamos lá, resumir. Então, seu amigo te pergunta, Hey man, where are you going this summer? Onde que você está indo esse verão? Se você usar os 5 Ws para responder essa pergunta, olha como é que ela fica bem mais bonita, né? Fica bem mais completa. Então, ele está falando onde que você vai esse verão. Então, busquem. Quando? When? This summer. No verão. Perfeito? Who? Com quem que você vai para a praia? Você já falou que vai para a praia. Então, quando que você vai para a praia? This summer. No verão. E com quem? Sei lá, por exemplo, me and my parents. Certo? Eu e meus pais. Me and my parents. Onde? Não exatamente a qual é que você vai para a praia, né? Mas qual que é a praia? Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, to South Beach. South Beach é uma praia, né, famosa lá nos States. Então, vamos lá. This summer, when? This summer. Who? Me and my parents. Where? To South Beach. Então, você viu que a gente já tem mais 3 informações aí.
quando, com quem e onde exatamente. Vamos usar mais os outros dois, ó. What? To take in a good fresh air, get a tan and enjoy the sea. Então ele fala aqui, ó, para pegar um bom ar, né, um ar fresco, pegar um bronzeado e curtir o mar, né? Aproveitar o mar. E por que ali, ó? Why? Ali o what, vocês observem ó, a diferença, vocês sabem a tradução literal ou o que ele busca. What, se você perguntasse na tradução literal, seria o que. Mas olha o que, exatamente o que você vai fazer lá, né? Qual que é o motivo? Você vai fazer o quê? Pegar um ar fresco, pegar um bronzeado e curtir a praia, que é diferente de você perguntar o porquê, né? Então, why? Because I've been working a lot and I need to rest a little, sorry. Because I've been working a lot and I need to rest a little. Então, vamos lá, os 5 dados. When, quando? Nesse verão. Who, com quem? With me and my parents. Where? To South Beach. Onde? Na South Beach. South Beach eu não traduzo porque é o nome da praia, tá, pessoal? What? Pra quê? Vai fazer o que lá? Vou pegar um ar fresco, vou pegar um bronzeado e vou curtir o mar. Why? Por quê? Because I've been working a lot and I need to rest a little. Porque eu tenho trabalhado muito e eu preciso relaxar um pouco, descansar um pouco. Agora, como que fica essa frase, essa resposta, então, de forma completa? Ó, that's how it comes. Então, é assim que vai ficar. O seu amigo vai perguntar novamente, friend, hey man, where are you going this summer? Olha como sua frase fica bem mais completa, sua resposta. Aí você responde, hey dude. Hey dude é uma forma de você complementar, né? E aí, cara? Hey dude, on this summer, I'm going to the South Beach with my parents to take in a good fresh air, get a tan and enjoy the sea. Because I've been working a lot and I need to rest a little. Olha como ficou bem mais completa essa forma de você responder e não deixar você falando uma conversa muito seca, muito curta e acabar passando uma impressão ruim ou você não conseguir desenvolver uma conversa agradável, né? Usando só os 5 Ws. Então, os 5 Ws ele vai te ajudar a fazer perguntas e também a responder. Tá vendo? Olha como ficou bem mais agradável você ter uma conversa desse tipo. Mas aqui eu te mostrei então como responde, né? Então, como que eu faço essas perguntas? O fato de você entender o que cada um desses 5 Ws querem, já te ajuda a elaborar turbilhões de perguntas. Por quê? Porque usando o 5W você consegue contar qualquer coisa, como que funciona, o que é, quem que fez não sei o quê, quem fez aquilo, quem ganhou, onde que está isso, onde que eu vou, onde que fica aquilo, quem, quando que eu vou para casa, quando que eu vou trabalhar, quando que a gente vai viajar. Então esses 5Ws você consegue fazer aumentar enormemente o seu leque assim, de perguntas e também consegue deixar suas respostas bem mais completas. Perfeito? Só, a aula de hoje é exatamente essa. Tá? É uma aula curta, uma aula breve. Era exatamente só para mostrar como que vocês podem estar fazendo essas perguntas, como que vocês, gramaticalmente, como que funciona e como também vocês aumentar esse leque de possibilidades de perguntas e também como responder de forma mais agradável, mais completa qualquer tipo de pergunta usando os 5 dados. Tá bom? Essa era a aula de hoje. Para quem quiser aprofundar um pouco mais o inglês, além das aulas aqui, não esqueçam de me chamar. Podem me chamar lá no Instagram mesmo, que eu respondo vocês. A gente pode manter o contato por lá mesmo. Se for necessário, eu passo o contato da escola. Na descrição lá do perfil também vai ter o contato da escola para vocês entrarem em contato direto, se vocês quiserem fazer as aulas, tá? Os preços são bons, são baixos, os benefícios são altos. Preços baixos, benefícios altos. Então, se você estiver querendo realmente aprender inglês de forma bem rápida, só entrar em contato com a gente que a gente resolve esse seu problema. Perfeito? Seja aula de conversação, seja aula do zero, 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 absoluto zero, até o avançado, a gente dá um jeito nisso. E se você quer aumentar não só o inglês, mas expandir seus conhecimentos e sua desenvoltura, seu conhecimento sobre tudo, seu desenvolvimento pessoal em si, não deixem de ir
Novamente, sigam lá a página do Instagram, né, Bizu do Precursor, e baixem o aplicativo, que o link está aqui na descrição, e acompanhem esse nosso projeto aí. Perfeito? Tenham uma boa noite, bons estudos e até a próxima segunda-feira.